Benítez é uma boa para o Goiás. O 10 argentino de 30 anos, com passagem em São Paulo, Vasco, Grêmio e agora atuando pelo América, pode estar de saída do futebol mineiro e indo para Goiás, novamente jogar com o Juninho, ser treinado novamente pelo Wagner Mancini. Será que isso pode ser uma boa para a equipe esmeraldina? O quanto que o Goiás pode ganhar com esse movimento? O quanto que o América pode perder com esse movimento? Também vou trazer como destaque no vídeo o nome do Jaderson, que nessa quarta-feira, na final do Repá, na final do Campeonato Paraense, o jogo 1 no Mangueirão, teve que sair de ambulância e foi parar na UTI. Vou trazer atualizações, o que se tem de informação sobre isso até agora. Antes de dar sequência, vou deixar o comentário aberto aqui para você deixar a sua opinião sobre o caso Benítez. Também vou pedir o seu joinha, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Estamos numa corrida para chegar aos 10 mil inscritos. Quando você faz tudo isso, você ajuda o canal a crescer ainda mais. Todo dia tem Série B em destaque aqui no canal, ou destacando as equipes da Série B fora da competição, ou destacando a própria competição mesmo. Inclusive nessa quinta-feira já tem pré-jogo disponível para Atlético Paranaense e Chapecoense, e tem também uma avaliação sobre as 5 equipes que passaram pela liderança da Série B nessas 6 primeiras rodadas dessa edição. Vamos lá, falando primeiro sobre o ponto do Benítez de 30 anos, que nas últimas temporadas defende a equipe do América. E um grande ponto de avaliação inicial do Benítez é o quanto que se espera de um custo-benefício. Acho que ninguém discute a qualidade técnica, o poder de criação do Benítez, o poder de resolver problemas do meio para frente que o argentino consegue ter. Isso desde o Vasco, desde o Grêmio, no São Paulo também, no América também. Ele teve no futebol brasileiro, ele tem muito esse ponto de conseguir mudar a cara do jogo, mesmo que nos poucos minutos em que ele esteja na partida. E esse é o grande problema, os poucos minutos em que o Benítez consegue jogar, os poucos minutos ou poucos jogos em que ele consegue entregar a uma equipe durante uma temporada. Um reflexo do Benítez nos últimos anos no América foram de baixas a partir de lesões. O reflexo do Benítez no Grêmio, no São Paulo e no Vasco foram também de problemas físicos. E esse é o grande questionamento, o quanto que vale para o Goiás investir no jogador, levar o jogador, a equipe que luta, tem um objetivo talvez parecido com o do América, de luta pelo acesso, e o quanto que o Goiás vai poder contar com o atleta. O movimento ainda não aconteceu, a informação primeiro surgiu a partir da imprensa goiana e depois foi confirmada pelo próprio América à imprensa mineira. E o que se tem de uma possível perda do América? Acho que em 2025 praticamente nenhuma. O Benítez pôde atuar muito pouco. Mas olhando para o retrato da passagem do Benítez no América, se tem sempre aquela expectativa de quando o Benítez entra, se o Benítez tem 10, 15 minutos de jogo, ele pode resolver uma partida. Principalmente olhando para um nível de Série B, um cara muito diferenciado, um cara que consegue trazer soluções, que consegue colocar a bola debaixo do braço e resolver jogos. O problema é quantos jogos ele pode atuar. Do lado do Goiás se tem uma necessidade extrema por um 10. Goiás há um bom tempo não tem a figura do 10 e talvez tenha um pouco do trauma, não sei se trauma seja a palavra ideal, mas tem um pouco da lembrança do que foi o Regis, né? O Regis chegou ao Goiás como talvez uma solução para a 10 e não conseguiu desempenhar, também pelo lado físico, que não conseguiu gerar muita sequência. E aí o meio de campo do Goiás, como eu venho destacando em algumas avaliações, é repleto de volantes e meias centrais. O Gava talvez seja o homem com maior poder de criação. Tem o Juninho, tem o Rodrigo Andrade, tem o Marcão, tem o Gonzalo. Todos os outros nomes são de muito mais poder de marcação do que poder de criação. Acredito que assim, para o ponto do torcedor do América, ele traz algum ponto de uma baixa, né? O América não tem essa outra figura de muito poder de criação,
até vinha utilizando ali a figura do Miguelito, só que aí por tudo que aconteceu com o Miguelito, por tudo que acontece com o Miguelito, não se sabe se ele vai ter sequência ou não na Série B, e o América ele teria essa carência do 10. Então o grande ponto é o quanto que essa carência ela pode ser destacada, porque o América em grande parte já não conta com o Benítez, e enquanto que o Benítez poderia agregar a essa chegada na equipe esmeraldina, o quanto de sequência ele pode gerar. Agora tem um ponto de observação acompanhando essa passagem do Benítez no América e que talvez não foi visível nos outros clubes por onde ele passou, Vasco, São Paulo e Grêmio. O que se tinham? Tinham muitas observações do Benítez sendo um jogador preguiçoso, do Benítez sendo um jogador chinelinho, em alguma parte por conta da presença dele no departamento médico muito frequente, em outra parte pelo comportamento dele em campo, né, de ser um jogador que espera a bola no pé, se a bola não chega ele não vai atrás, e no América isso não aconteceu. O torcedor do América não pode reclamar, enquanto que o jogador, ele quando esteve disponível em campo, o quanto que o jogador entregou taticamente e de intensidade na recomposição também. O Benítez ele não foi uma estrelinha de não querer ralar a bunda no chão, né, como muitos falam. Foi um jogador que deu muito carrinho para roubar a bola, foi um jogador que se esforçou muito na recomposição, que ajudou também na parte defensiva. É claro que fisicamente, com os minutos se passando durante o jogo, ele cai mais do que outras figuras. Mas torcedor do América, acredito que o Benítez, caso ele finalize o vínculo dele com o América agora, o torcedor do América vai recordar do jogador como uma boa figura, como uma figura que quando pôde estar em campo, ele conseguiu entregar algo, e algo positivo em momentos decisivos também. Vamos falar agora sobre o caso Jadson, porque o que a gente tem do jogador do Remo ontem, na quarta-feira, independente aí do momento que você está vendo o vídeo, então na quarta-feira tivemos o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense entre Paysandu e Remo. Jogo inclusive em que o Remo venceu por 3-2, mas um jogo que ficou muito destacado por um choque de cabeça, e não foi qualquer choque de cabeça, porque a gente às vezes tem muito aquela disputa da jogada aérea dentro da grande área a partir de um escanteio, onde dois jogadores parados saltam e tem um choque ali de cabeça que já tem um impacto alto. No caso do impacto entre Jadson e o Novilho, jogador do Paysandu, foi o impacto mais assustador, porque o que aconteceu? Os dois jogadores vieram correndo, um em uma direção contrária ao outro, né? A bola rifada no meio de campo, os dois vieram em direções contrárias, subiram e se encontraram de cabeça no ar. O jogador do Paysandu, quando cai, ele ainda consegue minimamente se escorar no chão com as pernas e depois cair no gramado. O jogador do Remo não, o Jadson ele praticamente vai com a cabeça também, com muito pouca proteção diretamente no campo. E aí houve uma consequência pior para o jogador do Remo, que saiu de ambulância do estádio e foi direto para o hospital. Não tenho informação de qual hospital, talvez aqui no boletim a gente tenha. Então tem aqui, de um hospital particular de Belém, não especifica. Essa matéria aqui é a mais atual que eu encontrei no momento da gravação do vídeo, sobre um boletim médico e sobre o ponto do Jadson seguir internado na UTI com uma confirmação de concussão cerebral. O quadro dele é estável, então se tem esse ponto aqui, ó, Jadson foi diagnosticado com uma concussão cerebral, ele caiu desacordado no gramado após choque violento com o jogador Novilho do Paysandu. Foi submetido a exames clínicos e tomografia e foi avaliado por neurocirurgião, que constatou o quadro de concussão cerebral associada a hematoma subdural, sem necessidade de cirurgia. O jogador está internado em observação na UTI e segue consciente, estável e sem déficits neurológicos. Ele segue sendo monitorado pela equipe médica.
Aqui vai a torcida pela recuperação do Jaderson, que é um dos bons personagens do Remo na temporada de 2025, na Série B, na boa campanha que o Remo tem nessa Série B, e também vinha sendo um dos bons personagens na final do Campeonato Paraense. Deixa um pouco da sua opinião, principalmente em relação ao caso Benítez. Deixa também aqui o like para que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. A sua inscrição também. Acompanhe outros conteúdos aqui disponíveis do canal. Tem o ponto da avaliação sobre os líderes, as equipes que já passaram pela liderança da Série B de 2025. Tem outras avaliações também, inclusive os favoritos da 7ª rodada. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal. Também ativa o sino de notificações. Até a próxima.